Bom, a primeira parte é a pergunta, né? A luta mais vã, né? Que concordo com Drummond no sentido seguinte, é luta vã porque acho que você nunca atinge aquilo que você gostaria de atingir. Então, nesse sentido, é a luta vã. Né? Você dá, talvez, o poema por terminado, dá o conto por terminado, dá o romance por terminado, e daqui a um tempo você diz, mas podia ter sido. Porque nós temos uma língua que tem inúmeros sinônimos. Então, muitas vezes, a gente fica, meu Deus, mas qual que é, sabe, embora sejam sinônimos, o significado mais justo, mais exato, mais próximo, mais entranhado naquilo que a gente quer dizer, né? Então, é luta vã, talvez nesse sentido, de você não atingir mesmo o que você estava talvez querendo, assim. Então, isso aí eu concordo. Eu acho que eu dificilmente atinjo aquilo a que me proponho, né, quando eu faço trabalho. A segunda parte era sobre a unidade no livro. Você diz assim, num livro, né? Num livro. Olhe, não necessariamente, assim. Quando eu falei em unidade neste livro aqui, foi uma coisa que eu senti. Por exemplo, acontece da comissão dizer, o poema estava muito bom, mas não tinha unidade. Aí dá uma nota baixa para o poeta, por exemplo. Mas você está dizendo a unidade no livro que você. No conjunto de poemas. Você publica, por exemplo, aqui, no Caos, há uma unidade perseguida, consciente? Eu senti a determinada altura, como eu disse, né? Que existia uma unidade, mas essa unidade, eu acho que ela não é nem perceptível para o leitor, porque aqui tem várias divisões, o livro tem divisões, e que são temas, por exemplo, tem a casa. A casa são poemas que falam em partes de uma casa. E tem outras divisões aí com outros poemas que são ligados a temas completamente ou aparentemente diferentes. Para mim, é unidade, mas é uma unidade que eu senti assim, nesse sentido de materialidade. Do corpo, talvez, estar comandando a escrita de todos esses poemas, das divisões do livro, sabe? Mas, assim, é uma unidade que eu sinto, mas eu quero registrar que o leitor talvez nem sinta essa unidade. Agora, fora disso, eu realmente não acho importante que um livro tenha uma unidade, não. Uma unidade de temas ou uma unidade... Porque o que é que seria uma unidade? Porque eu vou dizer outra coisa também, uma coisa até que eu sempre lembro, que Otávio Paz, ele falava que o escritor ele tem certas obsessões. E ele escreve a vida inteira, ou pelo menos ele dizia com ele mesmo, que ele escreveu a vida inteira sobre uma coisa ou algumas coisas importantes para ele. Outro escritor que cita também, que faz citações parecidas, que é Borges, o argentino, né? E ele também tinha as obsessões. E as obsessões dele são mais perceptíveis, porque ele tinha obsessões, ele tinha alguns símbolos que ele sempre utilizava na escritura dele. Mas, se você ler Otávio Paz também, você vai ver que há uma obsessão por escrever sobre determinadas coisas. Então, nesse sentido, também existe uma unidade. Você passa a vida inteira escrevendo sobre aquilo que te parece mais importante escrever. É uma espécie de mensagem que talvez, até inconscientemente, porque isso também não é uma coisa assim tão cartesiana, eu acho, sabe? Você até inconscientemente você pode querer... Mas no caso de Borges, então ele tinha as espadas, os tigres, os espelhos, alguns símbolos que ele utilizava.
Então, assim, então, o que é unidade? É você falar sobre uma ou temas, ou determinados temas, mas, assim, eu acho que não é necessário você eleger um tema e dizer, eu vou escrever um livro só sobre isso, sabe? Ok. Obrigado. A gente tem uma pergunta ali da Diolinda. Fique à vontade. Carmen, eu vou começar por você. Quero descontrair essa história e perguntar se você também tem algumas obsessões. Só não sei se eu vou saber com certeza. Agora eu vou lá fazer a pergunta de Roberto, aí vocês respondem em bloco. Professor Roberto Lima, eu li bastante, prestei atenção, mas eu não vou tomar o tempo dos outros que querem lhe fazer perguntas. Então, eu vou direto nessa perguntinha. Em que momento o senhor, como autor, se deu conta de que o espaço íntimo é inalcançável? Essa é uma pergunta. E até onde a filosofia ela interferiu ou contribuiu para a reconstrução desse tempo, esse tempo que está adormecido, em telhados adormecidos das casas do quarteirão.